Olá pessoal, eu sou o Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte do material da disciplina Dispositivos Lógicos Programáveis para os cursos de Engenharia Elétrica. Na aula de hoje, veremos uma introdução sobre a linguagem de descrição de hardware, Verilog. Os projetos de circuitos digitais possuem vários níveis de abstração. Inicialmente, o projeto é descrito como um modelo funcional, e a arquitetura e microarquitetura são descritas pela compreensão das especificações da funcionalidade. O projeto da arquitetura se dá na forma de blocos funcionais e representa a funcionalidade do projeto na forma de diagrama de blocos. Em palavras simples, podemos considerar o projeto de arquitetura como uma representação em nível de bloco que evoluiu a partir das especificações do projeto funcional. A microarquitetura é a representação detalhada de cada bloco funcional que foi especificado no documento da arquitetura. Ela descreve detalhes nos níveis de bloco e subblocos, como interfaces e conexões de pinos, informações sobre sinais síncronos ou assíncronos e árvores de clock devem ser descritas na etapa da microarquitetura. O nível de RTL, ou Register Transfer Level, usa a microarquitetura como referência, e a estratégia principal é codificar o projeto utilizando construções em linguagem de descrição de hardware sintetizáveis para atender às funcionalidades necessárias para o projeto. Eu deixei aqui destacado esse nível de abstração, pois é neste nível que iremos focar durante a nossa disciplina. Iremos descrever, utilizando linguagem de descrição de hardware, o comportamento dos circuitos digitais que iremos implementar. O projeto RTL é utilizado como uma das entradas pela ferramenta de síntese para obter o netlist de gate level. O netlist de gate level é a representação do projeto funcional na forma de células lógicas combinacionais e sequenciais. Finalmente, o projeto a nível de chaves é a abstração utilizada no layout para representar o projeto na forma de células padrão de ASIC. Então, pessoal, como pode ser visto aqui nessa figura, a gente tem vários níveis de abstração para a descrição do circuito digital ou do sistema digital que iremos implementar. Em cada um desses níveis, existe um nível maior ou menor de abstração, ou seja, a gente vai estar mais próximo ou mais distante do silício do nosso chip. Em termos de sintaxe, uma linguagem de descrição de hardware é bastante similar a uma linguagem de programação de software. Porém, o resultado produzido é bastante diferente para cada uma delas. Uma linguagem de programação de software é utilizada na elaboração de um conjunto de instruções que serão compiladas a um nível de máquina para a programação de um processador genérico. Então, quando compilamos um software que a gente escreveu numa linguagem C, por exemplo, o que é gerado é um arquivo binário que será copiado para a memória de um processador, e esse processador, através do seu hardware, interpretará essas instruções representadas por esses números binários e executará aquela sequência programada pelo nosso software. Já uma linguagem de descrição de hardware, ou HDL, do inglês Hardware Description Language, faz uso de estruturas similares, porém com o objetivo de descrever, simular e sintetizar um hardware. Existem hoje duas linguagens principais, o VHDL e o Verilog, que se destacam devido à complexidade do hardware que são capazes de descrever, abrangendo vários dispositivos, desde os mais simples CPLDs até o mais complexo FPGA. Dentre as linguagens mais comuns, que são o Verilog e o VHDL, iremos focar no nosso curso na linguagem Verilog. A linguagem Verilog foi introduzida em 1985 pela Gateway Design Automation. Em 89, a Gateway foi comprada pela Cadence, que tornou a linguagem Verilog de domínio público.
em maio de 1990 com a formação da Open Verilog International. Hoje, a Verilog é o padrão I3S, já tendo duas extensões ou modificações, a Verilog 95, 2001 e 2005. A sintaxe do Verilog tem uma grande semelhança com a da linguagem de programação C, mas novamente vou frisar aqui, temos que ter em mente que quando estamos utilizando uma linguagem de descrição de hardware, o resultado produzido é um hardware digital, totalmente diferente do resultado produzido pela utilização de uma linguagem de programação. As principais características da sintaxe do Verilog são: a linguagem é case sensitive, ou seja, existe a diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. As palavras-chave são todas formatadas em minúsculo e destacadas pela cor azul. Espaços são utilizados para legibilidade do código. Ponto e vírgula é utilizado para o término de instrução, assim como na linguagem C. Comentários de uma linha são feitos através do barra barra e comentários de diversas linhas através do barra asterisco para iniciar e asterisco barra para finalizar. A hierarquia dos sistemas descritos em Verilog é baseada em módulos. Então, cada pedacinho do circuito que a gente for descrever vai ser descrita através de um módulo. E cada um desses módulos é composto pela descrição do módulo, em que utilizamos as palavras-chave module e endModule. Para iniciar cada módulo, utilizamos então módulo seguido pelo nome que queremos dar para aquele módulo. No meu exemplo aqui, esse módulo chama Body. Quando estamos implementando um circuito ou um sistema digital, é interessante que o nome do módulo esteja relacionado com a funcionalidade daquele módulo, ou pelo menos com o papel daquele módulo dentro do nosso projeto. Eu coloquei aqui Body porque é um exemplo apenas ilustrativo. Então, no início vem a palavra-chave módulo, seguido do nome do módulo, e ao final vem a palavra-chave endModule para finalizar esse módulo. Depois temos o port list, que é a listagem das portas de entrada e saída do módulo. Então temos aqui, módulo, body, entre parênteses, temos a lista de portas. Aqui então fazemos a listagem de todas as portas e já podemos definir se cada uma delas é entrada ou saída. Então, por exemplo, nesse meu módulo aqui, eu tenho duas entradas, A e B, e uma saída X. Após a lista de portas, o parênteses é fechado e existe um ponto e vírgula para finalizar essa descrição da lista de portas. E depois temos a descrição da lógica. Na descrição da lógica, nós iremos utilizar as estruturas do Verilog para descrever o comportamento do circuito que a gente está implementando. Aqui, por exemplo, eu estou implementando essa porta AND, então eu utilizei a estrutura do Verilog assign x é igual a A AND B, ponto e vírgula para finalizar a instrução. Não iremos entrar em detalhes agora sobre o comportamento dessa estrutura assign, mas apenas para ilustrar, estamos descrevendo essa porta AND de duas entradas A e B e uma saída X. Em Verilog existe um detalhe bastante importante. O nome do arquivo .v que iremos salvar deve ser igual ao nome do módulo descrito no arquivo. Então, no nosso exemplo aqui, quando eu for salvar esse arquivo aqui, o nome desse arquivo precisa ser body.v. Senão, na hora de realizarmos o processo de compilação, ocorrerá um erro. Um arquivo .v pode conter diversos módulos, e neste caso, o nome do arquivo deve ser igual ao nome de um dos módulos contidos neste arquivo. Em Verilog existem três tipos de portas:
a porta de entrada, declarada utilizando a palavra-chave input, a porta de saída, que é declarada utilizando a palavra-chave output, e a porta bidirecional, que é declarada utilizando a palavra-chave inout. A porta bidirecional ela pode funcionar ora como entrada, ora como saída. Além do tipo da porta, é necessário declarar o número de bits contido em cada porta. Então, a declaração da porta em Verilog segue essa estrutura aqui, ó, em que a gente declara o tipo, input, output ou inout, seguido do número de bits entre colchetes. Então, essa porta pode ser uma porta de 1 bit, como no exemplo da porta AND, mas pode ser uma porta de 4 bits, de 8 bits. E logo em seguida vem o nome da porta. Aqui temos alguns exemplos então. Ó. Temos então agora no nosso módulo body um input clock. Então, quando eu não coloco o número de bits, significa que essa porta ela é uma porta de 1 bit só. Então temos aqui uma entrada de 1 bit chamada clock e uma outra entrada de 1 bit chamada clear n. Podemos ver aqui no diagrama dos pinos ó, essas duas entradas, clock e clear n. Após, temos duas entradas in A e in B de 8 bits. Ó, input set 0 significa que temos o bit 7, o bit 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Ou seja, 8 bits. Vemos aqui na representação das portas que essas portas de mais de 1 bit, elas são marcadas com a linha azul mais grossa. Então, ó, quando é 1 bit só, tem a linha mais fininha. Quando são mais de 1 bit, tem a linha mais grossa. Quando estamos falando de portas de mais de 1 bit, ainda podemos declarar essas portas como sinalizadas ou não sinalizadas. Para isso, utilizamos a palavra-chave signed. Em circuitos aritméticos, é muito importante declararmos corretamente as entradas ou saídas que são sinalizadas ou não. Quando a porta é declarada como sinalizada, a representação em complemento de 2 é utilizada como padrão. As portas não sinalizadas podem ser declaradas utilizando a palavrinha unsigned, porém, ela pode ser omitida. Temos aqui ainda uma porta bidirecional de um único bit, representada aqui no diagrama de portas por esse símbolo, e uma saída sinalizada de 16 bits, também representada aqui no diagrama com a linha azul mais grossa. Olha. Existem em Verilog dois tipos de dados fundamentais, os dados do tipo NET e os dados do tipo Register. Os dados do tipo NET representam uma conexão física. Então, se eu for fazer um paralelo com um circuito que eu monte fisicamente, numa protoboard, por exemplo, os NETs seriam os fios que eu utilizaria para conectar um CI no outro. Os NETs eles podem existir de dois tipos, do tipo wire, que representam uma conexão simples, e do tipo tree, que representam uma conexão do tipo tree-state. Os barramentos são declarados da mesma forma do que as portas. Primeiro o tipo, depois o número de bits e depois o nome. Temos aqui alguns exemplos. Temos um wire de 1 bit denominado CLK. Depois temos um wire sinalizado, wire signed, de 16 bits denominado data underline out. Por fim, temos um tree denominado out. O tipo register representa uma variável que será guardada ou armazenada temporariamente. Podem existir em dois tipos, reg, que é um agrupamento de bits de qualquer largura, ou integer, que é um agrupamento de bits com largura de 32 bits. Então, quando utilizamos o integer, o padrão é esse, 32 bits. Quando utilizamos o reg, podemos usar de 4 bits, 5, 6, 8, 16, podemos definir. A declaração de barramentos, no caso das variáveis do tipo reg, segue o mesmo padrão que vimos anteriormente. Primeiro o tipo, depois o número de bits, nesse formato
bit mais significativo, dois pontos, bit menos significativo, e depois o nome. Temos aqui alguns exemplos, um reg de 1 bit, valid underline out, depois um reg signed de 16 bits, data underline out, e por fim um integer denominado de out underline sum. Então o integer, veja, a gente nem declara aqui o número de bits, mas por padrão esse out underline sum possui 32 bits. Em Verilog, as variáveis do tipo register podem ser agrupadas a fim de formar um array. Um índice é utilizado para acessar um endereço específico deste array. Estes arrays são utilizados nas descrições dos diversos tipos de memória. Veremos lá na frente como fazer essa descrição de forma correta. Por enquanto, temos aqui este exemplo. Temos aqui, então, uma variável do tipo reg, de 32 bits, em que estamos declarando um array de 1024 posições deste tipo de variável. Então, a variável main é um array de 1024 posições de 32 bits. Temos aqui agora a declaração de um while de 32 bits, que a gente chamou de instruct. E se a gente quer, por exemplo, atribuir para essa instruct o valor de uma das posições deste array, podemos fazer da seguinte maneira, assign instruct é igual main de 2. Ou seja, os 32 bits dessa instruct vão ser iguais aos 32 bits contidos na posição 2 do array mem. Em Verilog é possível a declaração de alguns parâmetros utilizados como constante em outras partes do código. Então, declarar um parâmetro significa atribuir um valor a um símbolo. Para tal, é utilizada a palavra-chave parameter. O uso de parâmetros pode tornar o código mais legível e mais fácil de atualizar. Então, temos aqui um exemplo. Declaramos aqui o parâmetro size igual a 8. Em seguida, declaramos uma variável do tipo reg que tem tamanho size-1 até 0. Então, eu tenho um reg de 7, 2.0, ou seja, um reg de 8 bits. Se posteriormente queremos modificar o tamanho desse reg para 16 bits, basta alterar o valor do parâmetro size para 16. Dessa forma, ganhamos uma flexibilidade e também uma legibilidade maior no nosso código. Nós utilizamos a linguagem Verilog para descrever circuitos digitais. Dessa forma, quando trabalhamos com valores numéricos, é necessário informar ao compilador o número de bits e a base numérica que estamos utilizando ou que queremos utilizar para representar cada um desses números. A sintaxe, então, para a declaração de valores numéricos se dá dessa maneira. Primeiro vem o número de bits, seguido por um apóstrofe, depois vem a base que eu estou utilizando para representar aquele número e só então o número em si. É possível utilizar 4 bases diferentes. A base decimal, representada pela letra D, que pode ser minúscula ou maiúscula, a binária, representada pela letra B, a hexadecimal pela letra H ou a octal, representada pela letra O. Então temos aqui alguns exemplos de números declarados em Verilog. Então temos aqui um 3 apóstrofe B 010. É um número binário de 3 bits. Quando não mostramos o número de bits, é entendido por padrão que aquele número deve ser representado com 32 bits. Então, por exemplo, se escrevemos apenas apóstrofe B 010, significa que temos o número 010 em binário, porque a base é binária, porém, a representação utiliza 32 bits. Então, na verdade, lá no nosso hardware, o número é 000000000, um monte de zeros, depois 010. Quando não declaramos a base e nem o número de bits, é entendido por padrão que estamos utilizando a base decimal.
e 32 bits. Então, por exemplo, escrever 10 é a mesma coisa do que escrever 32 apóstrofe 10. Uma coisa que temos que tomar cuidado é o seguinte, veja esse exemplo aqui. Estamos declarando aqui o número 7, né, base decimal, e estamos falando para o compilador sintetizar um hardware que represente esse número 7 com 2 bits. Porém, o número 7 em binário é igual a 1, 1 e 1. Ele precisa de 3 bits para ser representado. Quando estamos falando para utilizar apenas 2 bits, apenas os 2 bits menos significativos vão ser utilizados e o terceiro bit aqui vai ser descartado. Então, ficaremos com o número binário 1, 1, que em decimal é o número 3. Então, apesar da gente ter declarado aqui o número 7, o que o hardware entendeu e vai utilizar é o número 3. Então, em Verilog, temos que tomar muito cuidado com a declaração dos números. E é importante declararmos corretamente o número de bits. Por quê? Porque dessa forma iremos originar um circuito ou um hardware mais otimizado. Porque não adianta nada eu não colocar número de bit nenhum e declarar tudo como se fosse 32 bits, só que dessa maneira eu ia estar gerando circuito extra e desperdiçando recursos de hardware. Para a declaração de números negativos, devemos utilizar o sinal de menos antes do número de bits. Então, a correta declaração de um número negativo se dá dessa forma, menos 8 apóstrofe D3. Então, estamos declarando aqui o número menos 3, utilizando base decimal de 8 bits. Demos origem, então, a um número negativo de 8 bits, armazenado como o complemento de 2 do número 3. Lembrem-se que a representação padrão para números negativos quando estamos utilizando o Verilog é a representação em complemento de 2. O número negativo deve vir antes do número de bits. Fazer, por exemplo, isso aqui, 4 apóstrofe D menos 2 é um erro. Alguns outros valores que podem aparecer são o valor X, que é o valor desconhecido ou don't care, ou o valor Z, que representa alta impedância. Temos aqui alguns exemplos, então, um número declarado em hexadecimal utilizando 12 bits, A5X. Então, é um número hexadecimal de 12 bits com o dígito menos significativo desconhecido. Então, os 4 bits menos significativos desse número são desconhecidos. Temos aqui também um valor de alta impedância de 1 bit. Agora vamos ver os operadores que podem ser utilizados na linguagem Verilog, iniciando pelos operadores aritméticos. Então temos os operadores de adição, subtração, multiplicação, divisão ou módulo, que é o resto da divisão. Temos aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, somando o número A com o número B, né? O A sendo 3 e o B sendo 6, vai resultar em 9. A gente somar o B, que vale 6, com o C, que vale menos 2, vai resultar em 4. Temos aqui alguns detalhes, por exemplo, na adição ou subtração, se estamos operando dois números de 4 bits, o resultado vai ter sempre um bit a mais, por conta do bit de carry. No produto, quando estamos multiplicando dois números de 4 bits, o produto vai dar um número de 8 bits. Então, por exemplo, aqui, A vezes B, 3 vezes 6, vai dar 18, utilizando 8 bits. Isso devido à característica dos circuitos digitais que serão originados a partir dessas instruções. Não vou me ater muito aqui nesses detalhes agora, porque veremos isso depois, mais lá na frente, com um pouco mais de detalhe. Esses operadores, nesta aula, eu vou deixar aqui como uma introdução e a gente tem um material para consulta posterior. Um detalhe que vale a pena chamar a atenção é que, se algum operando for Z ou X, o resultado será X, que é um número desconhecido.
Temos aqui os operadores lógicos que operam bit a bit, ou seja, os operadores do tipo bitwise. Então temos aqui o operador de inversão, o operador lógico e, o operador lógico ou, o operador lógico ou exclusivo e o não ou exclusivo. Então também temos aqui alguns exemplos que eu vou deixar para vocês darem uma olhada aí com mais calma. O que é importante lembrar que a utilização destes operadores aqui dará origem à descrição do comportamento das portas lógicas que já conhecemos, a porta E, a porta OU e assim sucessivamente. Temos os operadores de redução. Então temos o operador E de redução, o operador não E, nem de redução, ou, não ou, e assim sucessivamente. Uma coisa que é importante chamar a atenção aqui é o seguinte, que o resultado terá o número de bits do maior operando. No nosso caso aqui, todos os exemplos são com operandos de 3 bits, então os resultados vão ser com 3 bits. Se eu tivesse um operando com 3 e um com 5, o resultado seria 5 bits. Temos aqui os operadores de redução. Eles operam com um único operando e o resultado é sempre um único bit. Temos também os operadores relacionais ou de comparação. Então temos aqui a comparação de maior, menor, maior ou igual e menor ou igual. O resultado é sempre um bit. 0 no caso da comparação resultar em falso e 1 quando a comparação resulta em verdadeiro. Temos os operadores de igualdade. Então temos o igual igual para igualdade e o diferente igual para desigualdade. Também resultam em um único bit, 0 para falso, 1 para verdadeiro. Temos os operadores lógicos, que são utilizados para construir expressões. Então temos o comparador de não verdade, o operador de e o operador de ou, quando estamos utilizando duas expressões. O resultado, novamente, um bit, 0 ou 1 para falso ou verdadeiro, respectivamente. Temos agora os operadores de deslocamento, os operadores de shift lógico para a direita ou para a esquerda, representado com 2 setinhas, e o shift aritmético, representado com 3 setinhas. A diferença do shift lógico para o shift aritmético é que, no shift lógico, os bits deslocados são perdidos e ele completa com zeros. O shift aritmético completa com o bit do sinal, para manter, se o número era negativo, ele continuará negativo. Se o número era positivo, ele continuará negativo. É importante lembrar que podemos utilizar as operações de shift aritmético para a direita ou para a esquerda para realizar a multiplicação do número ou divisão do número por 2. Temos também alguns operadores diversos, como o operador condicional, o operador de concatenação e o operador de replicação. Como eu disse anteriormente, eu passei mais rápido por esses operadores porque ao longo do curso nós vamos utilizando eles e aí naturalmente a gente vai entendendo direitinho a função de cada um. Agora sim, pessoal, vamos começar a aprender como utilizar o Verilog para descrever os circuitos. Primeiro, vamos ver da maneira mais simples que tem, que é utilizando a abordagem estrutural através da utilização de primitivas. O que são essas primitivas? São portas lógicas padrão, já contidas na biblioteca do Verilog, que a gente pode utilizar para descrever o nosso circuito. E através dessa abordagem estrutural, o que a gente vai precisar fazer é realizar a interconexão dessas primitivas para descrever a lógica que a gente quiser. Então, temos alguns tipos de primitivas padrão, como as portas lógicas com várias entradas. Então, temos aí as portas que a gente já conhece. As portas lógicas de uma entrada, tendo a porta NOT e a porta buff, e portas tri-state. Para utilizar as primitivas, basta referenciar a porta lógica e indicar as ligações. Seguindo esse exemplo aqui, primeiro, a primitiva que a gente quer utilizar. Pode ser uma AND, uma OR, uma NAND, uma NOR, e assim
sucessivamente. Depois, um nome, que é o nome que a gente quer dar para aquela porta no nosso circuito. E é importante a gente dar um nome que faça sentido, né, no nosso circuito, pois irá facilitar o entendimento. Esse nome vai ajudar a gente depois a mapear, né, cada uma das portas no nosso circuito. E por fim, entre parênteses, as ligações. Nesse campo, iremos listar as conexões separadas por vírgula. A primeira ligação é sempre a saída. Então temos aqui dois exemplos, ó. Uma porta AND, que eu vou chamar de U0, e as ligações vão ser o seguinte, ó, X, A, B. Então, eu tenho uma AND com saída X e duas entradas A e B. Se eu quisesse uma AND de 3 entradas, bastaria colocar aqui X, A, B, C. Então, a minha saída seria X e eu teria 3 entradas, A, B e C. Temos aqui um outro exemplo, que é uma porta OR, que eu chamei de U1, com saída Y, entradas C e D. Então, aqui à direita, ó, temos os circuitos que estamos descrevendo aqui, a porta AND e a porta OR. Para construir um circuito utilizando as primitivas, basta referenciar as portas adequadas e interconectá-las utilizando o AIRE, que é aquele tipo de dado lá do Verilog que representa as interconexões. Então vamos a um exemplo aqui, ó. Vamos descrever um somador completo ou um full adder. Então temos aqui à esquerda o circuito que representa esse somador completo e temos aqui à direita no slide o Verilog que representa esse somador completo. Para a gente já ir aprendendo a descrever em Verilog lá no software Quartus 2, eu vou descrever esse circuito aqui agora, fazendo um passo a passo para vocês. Então, pessoal, eu já abri aqui o Quartus e agora eu vou criar um projeto para a gente descrever o nosso somador completo. Então, File, New Project Wizard, Next aqui nessa primeira janela, vou escolher o diretório para salvar o meu projeto. E vou dar um nome aqui para o meu projeto. Eu vou chamar esse projeto aqui de somador. Projeto vazio, não temos arquivos para incluir. Vou escolher aqui um dispositivo Ciclone 4. Como não vamos utilizar nenhuma placa aqui, eu não vou me preocupar em qual dispositivo eu estou escolhendo. Escolhi aqui um aleatoriamente. Também aqui não vamos configurar nada. E vamos finalizar a criação do nosso projeto. Com o nosso projeto criado, ó, somador, agora precisamos acrescentar aqui um arquivo em Verilog. Então vamos lá em File, New, e vamos escolher esse tipo de arquivo aqui, ó, Verilog HDL File. Ok. Ele vai abrir uma tela em branco com um arquivo de texto para a gente criar o nosso somador completo. Então eu vou colocar junto aqui na tela a figura do somador completo para a gente poder visualizar melhor o circuito que a gente vai descrever. Aqui à esquerda está o nosso somador completo, ó. Ele é composto por portas AND, por portas OR exclusivo e por uma porta OR. E possui 5 pinos, 3 de entrada e 2 de saída. Como a gente viu lá nos slides, a descrição dos circuitos em Verilog é baseada em módulos. Então a gente precisa declarar aqui o nosso módulo somador completo para poder descrever a funcionalidade desse circuito aqui. Então eu vou lá, ó, módulo full adder. Já vou botar um ponto e vírgula aqui para fechar minha lista de portas e já vou colocar um end módulo aqui no final para já finalizar esse módulo. Na lista de portas, eu gosto de usar a indentação desse jeito aqui, ó. Eu vou declarar primeiro aqui as portas de entrada. Então eu vou colocar aqui input. Então a gente tem 3 entradas, ó. A entrada A, a entrada B e a entrada C-in. A, B, C-in. E depois eu vou declarar as saídas.
S e C out. Então reparem que todas as portas são separadas por vírgula. Depois da última porta aqui não precisa de vírgula, porque aí já vem o fecha parênteses aqui, tá? E aí, pessoal, agora então eu vou utilizar as primitivas, né, para declarar cada uma dessas portas aqui. Então, eu vou começar, por exemplo, aqui, por essa porta U0, que é uma porta XOR. Então, eu vou declarar aqui, XOR, né? Veja que já ficou em azul, porque é uma primitiva reconhecida aqui pela sintaxe. Eu vou dar um nome para ela de U0 e vou passar aqui as ligações. Primeiro, a saída da porta U0. Veja que a saída da porta U0, ela não é uma saída do meu somador completo. Ela é apenas um fio que interconecta a saída dessa porta U0 e as entradas da porta U2 e U1. Então, eu vou precisar declarar aqui um while para fazer essa conexão. Então, eu vou declarar aqui, while, e aí eu já nomeei ali na figura para ficar fácil para a gente. Eu vou ter 3 whiles, W1, W2 e W3. Então, a minha porta XOR, que eu estou chamando de U0, ela vai ter como saída W1 e como entradas A e B. Seguindo a ordem numérica aqui, eu vou declarar agora a porta U1, que também é uma porta XOR. XOR, U1. Essa porta U1, ela tem como saídas S e como entradas W1 e Cin. Então, ela tem como saída S e como entradas W1 e Cin. Seguindo a ordem, agora eu vou para o U2, que é uma porta AND. Vou chamar ela de U2. Essa porta AND tem como saída W2 e como entradas tem W1 e Cin. Passando para U3, que também é uma porta AND, U3, W3, como entradas A e B. E por fim, o 4, que é uma porta OU. U4, C out, W3 e W2. Então, pessoal, agora finalizamos aqui a descrição do nosso somador completo através da utilização das primitivas. Utilizamos portas XOR, AND e OR. Agora, a gente precisa compilar essa descrição aqui que a gente realizou para ver se está tudo certinho. Então, pessoal, agora eu vou salvar esse arquivo. Lembrem-se que o arquivo .v tem que ter o mesmo nome do módulo. O módulo a gente chamou aqui de full_adder. Então, eu já vou até copiar esse nome aqui para salvar o arquivo com o mesmo nome. Então, fulladder.v. Salvei. O Quartus cria uma hierarquia para o nosso projeto e ele precisa saber qual é o arquivo principal do nosso projeto. Se a gente não informa para o Quartus qual é o arquivo principal, ele acha que o arquivo principal possui o mesmo nome do nosso projeto. O nosso projeto a gente criou com o nome de somador, mas a gente tem um arquivo apenas, que é o arquivo full_adder. Então, eu tenho que informar para o Quartus que esse é o meu arquivo principal. Para isso, eu preciso vir aqui na janelinha do Project Navigator e onde está Hierarquia, selecionar a opção Files. Quando eu venho Files, ele vai listar todos os arquivos aqui para mim. Eu clico com o botão direito no fulladder.v e mando setar como entidade top level. Então, o arquivo top level é o arquivo principal. Se a gente voltar aqui agora para a opção hierarquia, eu já vou ver que o fulladder aqui agora é a minha entidade principal. Eu vou fazer uma compilação do tipo análise e síntese, né, para realizar a verificação do código Verilog que eu escrevi e para obter um netlist se eu quiser realizar a simulação desse circuito. Então eu vou aqui, Start, Análise e Síntese. O nosso circuito foi analisado
E como a gente pode ver, não houve nenhuma mensagem de erro e nenhuma mensagem de warning, além daquela mensagem que sempre aparece por conta de estarmos utilizando a versão gratuita do Quartus 2. Para visualizarmos um diagrama do circuito que a gente acabou de descrever, a gente pode utilizar uma ferramenta do Quartus, que é o RTL Viewer. Para acessar essa ferramenta, a gente vem aqui em Tools, Netlist Viewer, RTL Viewer. Né? Esse RTL é do Register Transfer Level, que vimos lá no início. E aí o Quartus vai abrir uma janela onde podemos visualizar o circuito que a gente descreveu e verificar se realmente a descrição foi feita de maneira correta. E caso seja necessário, voltar lá e alterar qualquer coisa para corrigir. Em Verilog é possível trabalhar com uma abordagem hierárquica, onde é possível utilizar blocos de circuitos que a gente já descreveu de forma a facilitar a descrição de um circuito maior. A declaração é feita da seguinte maneira: a gente coloca o nome do bloco que a gente já descreveu, dá um nome para ele, porque a gente pode utilizar várias vezes o mesmo bloco e é importante diferenciar um do outro, e em seguida uma lista das conexões. Então, no detalhe aqui, ó, o nome do bloco é o nome do bloco que a gente já descreveu. O nome é o nome que a gente quer dar para essa instância desse bloco. Então, por exemplo, a gente declarou um bloco chamado FullAdder. E agora eu quero instanciar 4 instâncias desse bloco. Então, eu posso chamar de FullAdder 1, FullAdder 2, FullAdder 3 e FullAdder 4, para diferenciar cada uma dessas instâncias. As conexões são a forma que as entradas e saídas do bloco são conectadas. Elas podem ser feitas na forma de lista, em que eu coloco separados por vírgula cada um dos sinais dentro do parêntese, e dessa maneira eu preciso respeitar a ordem que foi definida lá no bloco. Ou eu posso fazer as conexões por nome, em que as ligações são referenciadas pelos nomes definidos lá no bloco, e dessa forma a ordem não é tão importante. Vamos ver agora um exemplo de cada uma dessas maneiras para a gente entender direitinho. Então vamos agora ver um exemplo em que a gente vai construir um somador de 4 bits utilizando o bloco FullAdder que a gente acabou de descrever. Cada FullAdder é capaz de fazer a soma de 1 bit, então vamos precisar de 4. Então temos aqui à direita a figura do somador completo que a gente quer descrever agora, e está destacado aqui de vermelho o bloco FullAdder que a gente já acabou de descrever, como mostrado aqui no código em Verilog à esquerda. Então temos as entradas A, B e Cin, e temos as saídas S e Cout. O que a gente precisa agora é interconectar, como mostrado aqui na figura, os 4 blocos FullAdder. Vamos iniciar por um exemplo em que realizaremos as instâncias por lista. Então, temos aqui agora o nosso módulo somador underline 4 bits e o port list desse módulo. Ó. Veja bem, nós temos um input que é o C0, temos os inputs dos 4 bits do número A, A1, A2, A3 e A4, temos os inputs dos 4 bits do número B, B1, B2, B3 e B4, como mostrado aqui na figura. Temos um output que é o C4 e temos os 4 outputs de resultado da soma, S1, S2, S3 e S4. Vejam aqui, por exemplo, que o C1 ele é apenas uma interconexão interna, assim como o C2 e o C3. Então, declaramos aqui 3 wires para esses caras. E agora o que a gente precisa então é fazer a instância dos blocos FullAdder que a gente já descreveu. Então eu coloquei aqui apenas a declaração do port list do FullAdder, porque como a gente vai instanciar por lista, a gente precisa respeitar a ordem da declaração aqui das entradas. Tá? Então eu vou fazer a instância do primeiro FullAdder aqui,
que vai ser esse mais à direita aqui da figura. Então vejam, ó, qual que é o nome do bloco? Full underline adder. Coloquei aqui. Qual nome eu quero dar para ele no meu somador de 4 bits? FA1, Full Adder 1. E agora eu vou fazer as ligações, respeitando essa ordem aqui. Ó. Então veja, A, B, C1. Então eu vou colocar quem? A1, B1, C0. A1, B1, C0. Depois, S e C out. Então, S1 e C1. S1 e C1. Depois, vou colocar aqui o Full Adder 2, que vai ter as suas conexões A2, B2, C1, S2 e C2. E assim eu vou fazer com os outros dois Full Adder, o Full Adder 3 e o Full Adder 4. Dessa forma, temos aqui o nosso somador de 4 bits, em que utilizamos 4 instâncias do bloco que a gente já descreveu. Agora, pessoal, vamos ver um exemplo utilizando a instância por nome. E aí, eu vou fazer esse exemplo lá no Quartz com vocês para a gente entender direitinho. Então, pessoal, voltei aqui para a tela do Quartz. Estou dividindo aqui com a tela em que a gente tem o diagrama de blocos do somador de 4 bits que a gente quer descrever agora, bem como o port list aqui do Full Adder para a gente ter como referência na hora de realizar as nossas instâncias aqui. E agora, o que eu quero? Eu quero criar um arquivo que eu vou utilizar para instanciar as 4 instâncias do Full Adder e descrever, então, o meu somador de 4 bits. Vou criar aqui um arquivo novo do tipo Verilog, então. Como a gente já viu, o Verilog é baseado em módulos, então eu vou declarar o meu módulo. Somador underline 4 bits. Já vou colocar aqui o end módulo para não esquecer. Vou colocar aqui aquele esquema de indentação para ficar mais fácil da gente visualizar. E agora eu vou declarar o port list do somador de 4 bits. Então vou colocar todas as entradas e todas as saídas desse somador. Então eu vou ter aqui um input que vai ser o C0. Vou ter como entradas aqui também os 4 bits do número A, A1, A2, A3 e A4. Vou ter os 4 inputs do número B, B1, B2, B3 e B4. Vou ter como saídas C4 e os 4 bits da soma. S1, S2, S3 e S4. Eu poderia ter colocado todos esses inputs na mesma linha e esses outputs também, mas para facilitar aqui a legibilidade, eu resolvi colocar dessa forma. O C1, o C2 e o C3 são apenas interconexões aqui entre os blocos Full Adder. Então eu vou declarar aqui o wire para eles. Ó. O wire C1, C2 e C3. Agora, para realizar a instância por nome, a gente segue um padrão parecido com a instância por lista. Primeiro, eu vou colocar qual é o nome do bloco que eu quero instanciar. É o bloco Full Underline Adder. Tá? Depois, eu vou colocar qual é o nome que eu quero dar para essa instância. Vou chamar aqui de FA1. E aí eu vou estar me referindo a esse cara aqui mais à direita, do bit menos significativo dessa soma. Depois, o que eu faço? Abro e fecho parêntese, ponto e vírgula. E aqui dentro eu vou colocar as minhas conexões. Tá? Só que agora, como eu vou referenciar por nome, eu preciso referenciar os nomes que eu já declarei lá no meu Full Adder, que são A, B, C in, S e C out. E aí a gente faz assim, ó, ponto A, abre e fecha parênteses, vírgula, ponto B, abre e fecha parênteses, vírgula, ponto C in, abre e fecha parênteses, vírgula, ponto S, abre e fecha parênteses, vírgula, ponto C out.
Então veja, pessoal, eu já listei aqui agora os nomes de todos os sinais do bloco full adder que eu descrevi. Agora, entre parênteses, eu vou colocar quais são os sinais que eu quero realizar as interconexões. Por exemplo, na entrada A do full adder 1, eu quero ligar a entrada A1. Então eu vou colocar aqui A1. Na entrada B, eu quero ligar B1. B1. Na entrada CIN, eu quero colocar o C0. Na saída S, o S1. E na saída Cout, o C1. Então vejam, ó, ponto o nome do sinal lá do bloco full adder, que é o A, entre parênteses, quem é a entrada ou o wire que eu quero conectar nesse sinal A aqui, que é o A1. E assim eu vou instanciando os outros blocos. Vou colocar aqui agora o full adder 2. Quem que eu quero conectar aqui? O A2, o B2, o C1, o S2 e o C2. E assim eu vou fazer para os outros dois full adders. Para os full adders 3 e 4. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 e 4. Aqui vai ser o A3, B3. Agora, pessoal, com as 4 instâncias do full adder, eu vou salvar esse arquivo aqui e vou realizar uma compilação para ver se está tudo certinho. Então eu vou salvar esse arquivo, lembrando que eu tenho que salvar com o mesmo nome do módulo, então eu vou copiar aqui e vou salvar. Somador 4 bits, salvei. Agora, esse somador 4 bits aqui é o meu arquivo top level. Então eu tenho que vir aqui no Quartz e informar para ele, ó. Vou aqui no Files, somador 4 bits com o botão direito, seta como top level. E vou fazer análise e síntese. Realizada a análise e síntese aqui completa, não tem nenhum erro e nenhuma mensagem de warning, eu vou lá no Netlist Viewer, RTL Viewer, para eu poder ver os meus blocos. Então agora, ó, eu tenho 4 blocos full adder interconectados. Posso checar aqui para ver se essa interconexão está correta, né? E caso eu queira visualizar o que tem dentro de cada um desses blocos verdinhos aqui, é só eu clicar nesse mais, ó, que aí ele vai abrir esse bloco e vai mostrar qual é a lógica que está contida no interior dele, que é a lógica do nosso full adder. Se eu quiser diminuir de novo, eu clico aqui no menos e ele volta. Tá? Se eu quiser, ó, eu posso abrir a visualização de todos esses blocos. Ó, e eu posso ter aqui uma visualização mais detalhada do meu circuito. Então, voltando aqui para o slide, dá para a gente ver toda a descrição do circuito do somador de 4 bits utilizando as instâncias por nome. Particularmente, eu prefiro utilizar essa maneira aqui de instanciar, porque aí eu não preciso ficar preocupado com a ordem dos sinais que eu declarei lá no bloco anterior. Porém, tem gente que prefere utilizar a instância por lista. Não dá diferença nenhuma no circuito resultante, apenas visualmente aqui na linguagem textual. Então, pessoal, hoje aprendemos a utilizar as primitivas para declarar circuitos utilizando a abordagem estrutural e aprendemos a fazer as instâncias de blocos que a gente já descreveu para utilizar a abordagem hierárquica. Nas próximas aulas aprenderemos outras formas de descrever circuitos em Verilog utilizando a abordagem comportamental. Porém, a maneira de realizar as instâncias e construir a hierarquia do nosso projeto será a mesma que a gente já aprendeu aqui nessa aula. Então é isso, pessoal. Até mais!